Boa tarde a quem está aqui em direto ou quem vai entrar aqui em direto connosco. Vou dar só aqui uma concertadelazita. Ai, aqui aos cabos, isto estar aqui agora com roupa de inverno já faz assim um bocadinho de diferença aqui nos auriculares, mas esperemos que isto não faça assim muita intervenção aqui a raspar. Boa tarde, boa noite, isto já apetece dizer boa noite, está bem escurinho lá fora. Espero que o vosso fim de semana tenha sido extraordinário. Hoje começamos excepcionalmente a uma terça-feira, por causa da nossa convidada, que também é vossa, já sabem. Vocês podem sempre pôr comentários, podem sempre dar um olá. Obrigada já aqui a quem está no direto. Um beijinho a todas vocês. Algumas pessoas estão aqui no direto. Eu tive o prazer de estar no fim de semana com elas. Estivemos num evento fantástico. Um beijinho enorme para quem já está aqui a ver. Eu costumo dizer que a semana começa à segunda e não deixa de começar à segunda, mas hoje vai começar à terça comigo e com o Bani. Vou fazer uma breve apresentação, mas já sabem, vou-vos pedir, quer quem esteja aqui no direto do Facebook, quer esteja aqui em direto aí no Instagram, metam um like, metam um gosto ou digam que sim, que estiverem a ver bem e a ouvir bem. Pois é, a nossa convidada, já sabem que isto são conversas descontraídas, mas servem sobretudo para vocês se sentirem ou refletirem um pouco naquilo que vamos falando por aqui. São histórias que muitas vezes impactam, porque muitas vezes eu dizia isto em bastidores aqui à Eva, vocês já vão conhecer a Eva, que muitas vezes há aquele clique. Não quer dizer que a gente, se pensarmos nas coisas, nós não pensemos assim, realmente tem lógica. O que a Eva hoje vai dizer, se calhar vai ter lógica para vocês que vão estar a ouvir. Mas muitas vezes não pomos a mão na consciência ou não pensamos exatamente naquela direção que ela vai apontar. E isto serve para todos os convidados e serve para todas as pessoas. Nós muitas vezes temos desafios na nossa vida e por estarmos dentro deles não temos aquele discernimento de olhar com o distanciamento dele. Por isso é que às vezes é bom ouvirmos as pessoas a falar sobre isto, termos outra perspectiva das coisas para também começarmos assim a pensar e a ter outras ideias para nós mesmos. Isto também serviu um bocado no fim de semana, como quando eu estive com estas pessoas todas. Também houve lá coisas que fizeram todo o sentido, ainda mais sentido. Aqui a Eva, ela mergulha fundo num ponto essencial. Abraça várias áreas, mas há uma delas que é fundamental e foi por isso mesmo que eu a quis convidar. Para além dela ser super simpática e bonita, vocês já vão ver, vocês vão constatar que eu tenho muita razão. É pena é que só se vê da cintura para cima, mas pronto. Pois é, a Eva é formada em gestão de recursos humanos, uma coisa tão importante e fundamental nos dias de hoje e que se tem ouvido falar muito. E é coach e formadora, pelo aquilo que ela disse. É apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal e tem como grande propósito ajudar as pessoas através de uma gestão de tempo. Pois é, aquele recurso que às vezes nós gastamos sem dar conta e é tão essencial porque o minuto que passou já não há dinheiro nenhum que o compre. É verdade. E o grande propósito de ajudar as pessoas através de uma gestão mais eficaz e, sobretudo, que seja consciente. E isso é fundamental e é de extrema importância. E o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, que muitas vezes nós não conseguimos gerir. Ela lançou o desafio, e eu vou ler para não me enganar no nome do desafio, diz assim: dá o salto, torna-te uma pessoa mais produtiva em 21 dias. Pois é, belo desafio. E para isto é importante também saber como é que vamos aplicar as coisas e aplicar o nosso tempo. Então vamos já descobrir aqui com a Eva, entre outras coisas, se a agenda é a nossa melhor amiga para começarmos a fazer isto. Eu vou já puxá-la aqui. Obrigada à Sofia, está aqui a dizer que está a ouvir bem, a ver bem. Muito obrigada, Sofia. Eu vou já puxar aqui a Eva. A Eva está aqui em bastidores comigo. Olá, Eva. Olá, boa noite. Boa noite. Eu já sei que estás aqui no Instagram, eu vou já te enviar o convite, está bem? Está bem. Isto demora sempre assim um bocadinho, mas até é relativamente rápido. Ok.
Eu às vezes acho que carrego sempre com tanta força. Já aí vai direitinho a ti. Já aceitei. Oh Eva, vais ter só de inverter a câmara porque estamos a ver a tua decoração. Exatamente. Não é que ela não fosse bonita, mas nós gostamos. Eu estava aqui a elogiar a Eva, a dizer que era toda bonita, e depois a gente vê os cortinados e era para o mistério. Era para todo o mês coradinha, foi por isso que eu virei e botei a câmara. Obrigada. Olha, já agora um obrigado enorme por estares aqui, por estares a dar o teu tempo. Ontem para ti era difícil estar, porque também recebes e dás formação, penso eu. É verdade. Portanto, por isso é que eu digo, aproveitem esta delícia de conversas com os nossos convidados, neste caso com a Eva, porque faz toda a diferença, muitas vezes aquilo que eles partilham connosco, e sintam-se à vontade para também participarem e colocarem alguma questão, se tiverem com algum destes desafios que estejam a passar, ou saibam alguém que esteja a passar. Eva, eu vou já mergulhar a fundo. Vamos fazer uma viagem. Bora lá. Vais viajar comigo, pode ser? Pode. Pronto. Eva, eu daquilo que eu já te conhecia, eu via-te através das redes sociais, via-te aqui através destes quadradinhos que a gente vê, não é? Que as pessoas que estão aqui atrás nos estão a ver em carne e osso, vem-me mostrar ainda mais e pôr assim aquilo que eu já achava, ainda vai reforçar mais. Tu és uma pessoa muito determinada, muito bonita, ainda mais bonita ao vivo, acreditem. É verdade. E isso fez com que eu ainda te quisesse colocar aqui mais uns tópicos a acrescentar à nossa conversa. Esperem até ao fim. Mas tu és uma pessoa que mostra muito a determinação, é uma mulher de negócios, nota-se que és uma mulher empreendedora que quer, que gosta do papel que ocupa na vida que tens, nota-se que gostas desse papel, porque às vezes há pessoas que querem começar ou já estão, mas parece quase que têm ali uma dupla personalidade, não quer dizer que não sejam elas mesmas, mas parece que estão ali um bocadinho descontextualizadas do papel que ocupam. Tu, quando eras mais nova, tu sempre foste uma Eva determinada ou aprendeste e tiveste necessidade de ires em busca de algumas coisas que te tornassem a mulher que és hoje? Olha, eu, quando era mais pequenina, nos meus tempos de infância, tinha muita vergonha. E sempre fui muito protegida, porque eu sou a filha mais nova, portanto tenho 2 irmãos mais velhos do que eu, mas com uma grande diferença de idades. Portanto, a minha irmã é 15 anos mais velha e o meu irmão 11. Portanto, eu fui tia aos 6 anos. Neste momento já tenho, os meus sobrinhos já foram pais e eu já tenho, já sou tia-avó, como se costuma dizer. Mas depois, com a escola, com a escolinha, com o convívio, com os amigos, acho que fui despertando e fui-me soltando. Contudo, eu tive que agarrar alguns desafios e o principal deles já foi durante a minha adolescência. Portanto, eu quando fui para a universidade, o curso foi pós-laboral. Isto porquê? Porque quando eu terminei o 12º ano, os meus pais e o facto dos meus irmãos serem mais velhos do que eu, não terem estudado, não terem nenhum curso superior, os meus pais não me deram muito aso para que eu continuasse a estudar. Mas o meu sonho sempre foi formar-me. Na altura, eu não sabia muito bem em que área. Há aquelas alturas em que nós gostamos de muitas coisas. Eu só sabia que queria um curso sem matemática. Matemática não era aquilo que eu gostava. Okay. Podias não saber o que querias, mas sabias o que não querias. Exatamente, sabia o que não queria. Portanto, e eu comecei a trabalhar, quando terminei o 12º ano, eu vinha de uma área de administração de empresas, portanto, mais ligada à parte da contabilidade, e comecei a trabalhar aqui numa empresa, no escritório, onde tínhamos contabilidade, a tesouraria, e, portanto, esta parte, se calhar, do empreendedorismo também vem daí, pelo facto daquilo que eu aprendi com a prática. Mas depois candidatei-me, portanto, e entrei. E porquê é que eu escolhi, já agora, só para enquadrar, porquê é que eu escolhi recursos humanos? Eu sou de Orem e eu fui estudar para a Leiria.
Portanto, a forma que eu tinha de, como eu trabalhava e o curso era pós-laboral, ir de carro, mas ia e vinha todos os dias. E, portanto, a Leiria ficava a cerca de 30 km e permitia-me, então, continuar a trabalhar e estudar. Portanto, permitia-me conciliar as duas coisas. E, na altura, cursos pós-laborais, não havia assim muitas opções, mas quando eu comecei a ver as disciplinas, gostei muito da gestão de recursos humanos. Porquê? Porque além de ter algumas cadeiras de gestão, que eu me sentia mais ou menos à vontade, porque tinha umas luzes, não é? Estava muito ligada à parte da contabilidade e da tesouraria, também tinha cadeiras de psicologia e para mim isso fascinava-me. Foi a primeira vez que contactaste com essa área? Foi a primeira vez que foi assim, um contacto que fascinou-te, então. Exatamente. E depois, qual não é o meu espanto, eu tirava boas notas àquelas cadeiras mais de sociologia, comportamento organizacional, e eu tirava muito boas notas e até achava que nem tinha que me esforçar muito a estudar. Portanto, isso já era um indício, já queria dizer qualquer coisa. E depois fui aprofundando, depois tenho 2 pós-graduações, uma na área do direito do trabalho, portanto mais a parte da legislação, outra já em gestão de recursos humanos, depois mais tarde fiz a certificação de coaching, portanto, e por isso é que eu digo que sou uma apaixonada pelas áreas do desenvolvimento pessoal, porque realmente isto fascina-me e aquilo que me dá mais gozo é mesmo poder ajudar outras pessoas, portanto, é esse o propósito, a conseguirem também aumentar o seu bem-estar, através do equilíbrio entre aquilo que é a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. E, portanto, eu creio que o facto de eu ter que conciliar estudo com trabalho me ajudou a ser assim mais dinâmica, mais ativa e mais determinada, tal como tu disseste. Espetacular. Oh, Eva, tu disseste, enquadraste agora aqui muito bem o que te levou, como os primeiros contactos que tu tiveste, e foi a psicologia, então se calhar que foi determinante, semeou aí, pôs aí a sementinha. E muitas vezes quando nós estamos nas escolas, é muitas vezes por aí, ou seja, um professor, às vezes é um professor que nos fascina, ou diz alguma coisa que realmente, o impacto como professor, neste caso como formadora, também se és formadora, não é, Zé? Sou formadora, sim, nesta Pronto, área da gestão do tempo, motivação, da liderança. Ou seja, como formadora, e eu também dei formação, neste momento não estou, depois da pandemia deixei de dar, porque era muito difícil para o tipo de formandas que o grupo tinha, mas nós temos um peso muito importante e às vezes muito determinante na forma de, quer nas nossas ações, quer nas nossas palavras. E muitas vezes faz com que a agulha de alguém mude, ou então nem é o mudar, é o redescobrir alguma coisa que até está lá dentro, mas está um bocadinho acamada, não é? Está ali um bocadinho camuflada e nós só vamos fazer isto assim. Vamos abrir ali a tampita. Porque se a pessoa não tiver lá nada, também não vai germinar nada, a não ser que mude ali alguma coisa. Mas nós, e muitas vezes, e se calhar a ti, o contacto a ti foi se calhar com a disciplina, mas porque também a forma como o teu professor ou a tua professora te deu, também ainda tornou mais saboroso se calhar aprender aquilo, porque quando, às vezes a matéria ou a disciplina até pode ser muito interessante, mas se estivermos com má vontade de ir para a aula porque não gostamos da pessoa que lá está a dar ou porque o ambiente é mau, a gente perde a vontade toda, não é? Eu costumo dizer, eu posso ter um café muito giro que eu adorava lá estar dentro, mas se eu não gosto do atendimento, prefiro ir a outro, não é? Não é a decoração que me faz lá estar dentro, é também o ambiente que se vive lá dentro. E isso é muito interessante ver que a sementinha começou a brotar e realmente sentiste logo ali que o caminho, foste percebendo facilmente que o caminho era esse. Voltando um bocadinho atrás, como é que era a Eva em pequenita? O que tu querias ser quando eras pequenina? Olha, eu quando era pequenina... Agora, eu disse que íamos viajar. Tu vais-te rir. Eu queria ser professora. E sabes que mais? Já está bem. Os meus pais ofereceram-me o giz, lembras-te daquele giz que nós tínhamos na escola para escrever nos quadros? Na ardósia dos quadros. Na ardósia. Então alguém teve a feliz ideia de me oferecer uma caixa de giz, quando eu era mais pequenina, e acreditas que eu escrevia nas portas, nos portões, em tudo o que era sítio. E eu falava sozinha, ou seja, eu estava a dar aulas aos meus alunos. Eu ia escrevendo as coisas,
Opa, Eu tão lembro-me de bom. estar a escrever sobre a história de Portugal. Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal. E eu escrevia aquilo no portão. E depois falava. E às vezes a minha mãe encontrava-me a falar sozinha e dizia: Mas estás a falar? O que é que se passa? Pronto, coitada, devia pensar que. Mas eu era Opa, tão criança. bom. Então, se Tão calhar, bom. esta vertente mais da formação pode ter vindo daí. Portanto, foi o sonho, foi concretizar o sonho de criança. Opa, tão bom. Tu não punhas assim as bonecas a assistir, porque há pessoas a dar aulas, os miúdos às vezes sentam as bonecas, tu não, tu ias para Opa, a eu as rua. bonecas não me recordo. Eu recordo dos meus pais me chamarem a atenção e de me advertirem, porque eu escrevia em tudo quanto era sítio. Eu via uma superfície plana onde o giz escrevesse, lá estava eu nas minhas aulas. Opa. Qual foi o sítio mais estranho? Bem, escrever no portão já é estranho, mas houve algum sítio que te lembres que foi assim mesmo muito Olha, estranho? agora é que tu vais Se mesmo. puderes Uma partilhar. máquina de costura, sabes, uma máquina de costura que à frente tem uma tábua que tapa a parte onde, portanto, aquilo tem um pedal, não é? Onde se coloca os Sim, pés, sim. mas aquela máquina tinha uma tábua que tapava essa parte do pedal, portanto, tapava as pernas da pessoa que estava lá sentada. Pois aí também deu para escrever, também fiz daquilo um quadrozinho. Dava mesmo a jeito, ainda por cima, se calhar ao nível e tudo, maravilhoso. Exatamente. Eu acho que era um dia que estava a chover e eu não podia ir para a rua, então olha, aproveitei, foi mesmo ali na máquina de costura. Opa, espetacular, espetacular. A sério. Depois acabaste por ir para empresas ou não? Depois, imagina, quando tu começaste a sentir que eu já voltando agora à parte sim, da infância, não é? Porque depois percebi que o teu propósito foi sempre muito. Eu acho que nunca perdeu muito tempo. Ou seja, nunca tiveste tipo muitos atalhos para descobrir o teu O foco. caminho sim, foi mais ou Foi. menos Não quer muito. dizer que às vezes, não quer dizer que ele às vezes não fizesse isto, mas tinhas esta direção. Não sei se as pessoas estão a ver aqui. Sabias Tinha que essa era. direção. Vinhas para aqui, mas sabias, não andaste assim, a ir às voltas, a voltar para trás. Isso Não, é mas muito. eu consigo te explicar porquê. Porque depois, quando eu terminei o curso, portanto, eu continuei a trabalhar na empresa onde eu estava. Só que eu implementei o Departamento de Recursos Humanos. Aliás, isso até foi o tema do meu estágio. Portanto, eu estagiei na empresa e o meu relatório de estágio foi sobre a implementação do Departamento dos Recursos Humanos. E deixei de fazer aquilo que fazia. Portanto, a parte mais da tesouraria, da contabilidade, essa parte deixei e dediquei-me mais à parte, então, da gestão do pessoal. E aí realmente veio confirmar aquilo que eu já sabia, ou pelo menos aquilo que eu já desconfiava. O que eu gostava mesmo era de falar com as pessoas. E sabes, quando tu tens aquela predisposição, mesmo de forma inconsciente, que as pessoas te escolhem para desabafar alguns problemas ou para pedir conselhos. Pronto, na altura o grupo de empresas eram 200 funcionários sim, e a parte mesmo, por exemplo, do processamento de salários, das faltas, das férias, isso obriga-te a estar muito próximo, a estar mais próximo das pessoas. Elas convivem mais contigo. Então, era giro porque são todos diferentes, todas as pessoas são diferentes e tu acabas por aprender a lidar com todos. Mesmo aqueles que têm feitios mais desafiantes, outros que são mais calados, outros que gostam Sim. mais de reclamar, não é? Digamos assim, isso acaba por te dar o know-how e por te pôr mais à vontade a trabalhar com as pessoas. E como eu tive essa oportunidade logo de início, portanto, assim que terminei o meu curso, isso vem-me confirmar, portanto, que realmente eu gostava mesmo de estar em contacto com as pessoas. Pronto, depois o desenvolvimento pessoal entra aqui mais tarde, não sei se me vais fazer essa pergunta, portanto vou-me calar. Vamos entrar. Não, isto é uma conversa. Mas tu falaste, e muito bem, tocaste num ponto, e eu vou explorar só um bocadinho este ponto. Hoje em dia é muito normal, e quando eu comecei aqui a introdução desta entrevista, é muito normal nós ouvirmos hoje em dia a palavra coach, os recursos humanos, tudo. Começa a ser um vocabulário muito corrente, muito comum. As pessoas que estiverem a assistir e trabalham têm isso, se calhar, mais implementado ou menos implementado, têm isso nas empresas ou aplicam. Mas tu estás a falar que começaste tu no departamento, estavas tu a dizer que começaste o departamento lá de recursos humanos.
Ou seja, foi fácil no momento em que, porque uma coisa é eu implementar isso nos dias de hoje, foi fácil aceitarem isso ou acharem que isso era uma mais-valia ter, porque às vezes nós, eu não quero nada disso, sempre fizemos assim. Eu acredito que se calhar podes ter tido assim alguma dificuldade em desbravar caminho, ou foi fácil? Não, não foi fácil. Felizmente, eu tinha um chefe que compreendia a minha posição e também me deu a oportunidade. Eu acho que, no fundo, ele também queria remodelar ali algumas áreas da empresa e então aproveitou, juntou o útil ao agradável. E então, porquê? Porque na altura nós só tínhamos um advogado, portanto, alguém que estava na parte jurídica e que calculava os direitos dos trabalhadores quando eles se despediam e fazia os contratos de trabalho, mais nada. Ou seja, a nível mesmo da gestão dos direitos dos trabalhadores, da gestão salarial, não existia. Portanto, os trabalhadores não tinham ninguém que os ouvisse. A parte humana, achavas que a parte humana era uma lacuna, ou seja, era um nome que aparecia numa folha. Era, exatamente. E depois, isto também foi uma experiência, sabes, Sofia? Como eu te disse, eu fiz um relatório de estágio. Eu precisava de apresentar um trabalho. Portanto, eu tinha que defender um trabalho prático. E tive 6 meses, portanto, foi um semestre, para elaborar esse trabalho. E foi-me dada a oportunidade, então, de começar de raiz o Departamento de Recursos Humanos. Era um teste, podia não ter resultado. Mas durante esses 6 meses, posso dar um exemplo que acho que foi aquilo que mais marcou e que se calhar também mostrou que afinal eu era útil e esse departamento era importante. Nós precisávamos de recrutar uma telefonista e fui eu que fiz todo o processo de seleção, desde o guião das entrevistas, ao anúncio no jornal, a contactar as associações para nos enviarem pessoas que estivessem inscritas nas bolsas de emprego para serem entrevistadas. E depois fiz uma coisa muito gira e que eu acho que deve ser feita e às vezes as empresas não o fazem e pecam por aí, que é, as pessoas vão à entrevista e muitas delas não passam à fase seguinte. E as empresas às vezes não lhe dizem nada. Portanto, a pessoa cria ali uma expectativa e depois passa o tempo e nem sequer uma resposta recebem. Na minha Nem o não opinião, acho recebem, que não é? não, e eu fiz, o que é que eu fiz? Um ofício e foi enviado a cada uma das pessoas a agradecer a disponibilidade e o tempo que tiveram connosco, mas infelizmente não foram selecionados para a fase seguinte. E isso foi louvado, portanto, houve alguém que valorizou esse trabalho. Estás a ver, uma coisa mínima, que se calhar eu olhava para aquilo, mas eu aprendi assim na escola e eu segui o processo direitinho. Sabemos que às vezes isto na prática, não, a teoria É mais funciona de difícil. maneira diferente, mas ali eu consegui aplicar. Pronto, e foi ali um pequeno gesto que foi valorizado. E então depois, após os 6 meses, lá está, quando eu terminei o estágio, tive a oportunidade de continuar. Portanto, foi bem aceite. Agora, é claro que nós encontramos entraves, principalmente de alguns trabalhadores que já estão há muitos anos na empresa e que depois pensam, olha, mas agora chega aqui, este terminou o curso e agora pensa que já manda aqui ou que já Já sabe sabe mais do tudo. que os outros. Isso acontece. De qualquer das formas, nós também somos preparados ao nível do mindset para desvalorizar determinado tipo de comentários e para nos focarmos e nos concentrarmos naquilo que tem que ser feito. E depois, com a continuação, as pessoas vão aceitando e algumas delas vão percebendo, pronto, que as coisas mudam e que tem que ser mesmo assim. E aí disseste muito bem e tocaste em pontos fundamentais e eu aproveito para quem nos estiver a ouvir. Antes de mais, toca lá, podem beber um cafezinho? Não, não vão não, que eu não deixo. Só quando a gente fizer uma pausazinha vocês vão buscar um cafezinho para fazer companhia a nós. Não, eu quero dizer, estou a brincar convosco, eu quero dizer um olá muito grande a quem nos está aqui também a dizer olá, já olá aqui pelo Facebook e olá aqui pelo Instagram, ao Vítor, ao Bruno, já. Isto depois vai passando um bocadinho rápido, depois eu deixo de ver os comentários, mas muito, muito obrigada pela vossa participação aqui. Sintam-se à vontade, puxem a cadeira, sentam-se e assistam. Eva, tocaste num ponto muito, muito importante. Eu geri equipas, eu tive cerca de 5 anos como gerente de loja, responsável de loja, e éramos só 4 pessoas, às vezes 5, quando era preciso reforço.
No entanto, estamos a lidar com pessoas, cada uma com a sua personalidade diferente, a sua maneira, o saber, o saber fazer um jogo, perceber aquilo que a pessoa também sente, ou há pessoas mais sensíveis ou não. Também depende muito de nós, quem está à frente, dar o exemplo e a forma como tratamos, não precisamos de cortar a direito. Nós também temos de ter essa sensibilidade de... mas é muito interessante lidar com 200 pessoas, é completamente diferente e um desafio ainda maior, mas tocaste num ponto muito importante e quem estiver aqui que tenha empresa, ou tenha uma equipa, ou que seja uma empresária, seja muito ou pouca equipa, as coisas começam também quando é pequeno, não é? Isso depois dá-se o salto, quem implementa com pouco, implementa com muito. Mas tratar as pessoas como eu não quero dizer humanas porque a gente sabe que o são, mas dar-lhes valor, sentirem que são notadas, sentirem que fazem parte de um todo. Ainda tive esta conversa no fim de semana. Eu sempre me senti parte integrante nos locais onde eu trabalhava, sempre me senti parte integrante. Tu estás aqui, tu também vais dar opinião, tu também vais fazer parte, tu fazes parte, nem se mete em causa não fazeres. Pronto, logo à partida a pessoa se percebe que faz parte. Quando faltar, não é o número X ou a pessoa Y que a gente nem se lembra que está a faltar. É aquela cadeira que está ali vaga da pessoa, da Sofia, da Eva, de quem quer que seja, que está a faltar. A gente sabe quem está a faltar. A gente preocupa-se. A seguir vai perguntar se não for uma coisa que foi previamente avisada, vamos ligar, vamos saber o que é que se passou. Mas também há o lado contrário, que é, isto é para os dois lados. O respeito e a atenção é para os dois lados, claro. Temos de fazer isto, mas a pessoa do outro lado também tem de haver o retorno do equilíbrio. Para as coisas correrem bem, tem de haver os dois lados. Mas o que é que tu achas da tua experiência, que já é bastante grande, o que é que tu achas que tem falhado nos dias de hoje? Porque uma coisa é o antigamente, em que às vezes as coisas não eram ainda o que são hoje. Mas o que é que achas que continua a ser um bocado de lacuna nas empresas hoje em dia, sejam pequenas ou grandes, na parte dos recursos humanos? Portanto, ao O que é que nível achas que está a do falhar? relacionamento com os trabalhadores, não é? Se calhar sim, não sei. O que é que achas que Eu tem acho estado a que, falhar nessa área? a minha opinião, tem a ver com o estilo de liderança. Portanto, o líder é alguém que tem, eu não queria usar o termo obrigação, porque ele não é, ele não é obrigado, Sim, faz parte das funções dele, mas tem uma mas é função o exemplo, importante, que é a o dever, motivação. não é? Tem um dever. Tem um dever. Ele tem que motivar a equipa, ele tem que ser o exemplo dessa equipa. Portanto, existem determinados estilos de liderança e algumas delas, portanto, autocrática, se calhar a liderança, o líder mais autocrático não aceita de boa vontade a opinião dos seus colaboradores. Portanto, ele quer, pode e manda, ele manda e as pessoas têm que obedecer. E já vimos que existem outros estilos de liderança, portanto, onde o líder é menos autoritário, onde ele envolve a sua equipa de trabalho no processo de tomada de decisão, onde ele dá ouvidos às pessoas e as pessoas aí sim sentem-se ouvidas e, tal como tu disseste, têm aquele sentimento de pertença. Portanto, eu sou importante aqui, alguém valoriza o meu trabalho, alguém dá valor àquilo que eu faço, alguém me ouve. Portanto, na minha opinião, o estilo de liderança faz toda a diferença na forma como as pessoas estão envolvidas e como as pessoas se relacionam dentro da empresa. É óbvio que isso depois também impacta os níveis de produtividade. Porque quanto mais motivado tu tiveres, quanto mais tu te sentires apoiado e quanto mais tu te sentires responsável dentro da equipa, porque se o líder te ouve e valoriza o teu trabalho, as pessoas têm mesmo aquela necessidade de mostrar que sabem e que fazem, porque sabem que são valorizadas. Portanto, isso depois acaba por impactar também os seus resultados, não é? Claro que a É empresa só verdade. sai a ganhar com isso. É verdade. Mas passando da empresa, começaste a olhar mais para a vida de cada pessoa. Penso que o teu trabalho agora canalizou-se muito para a vida individual, não é? Como seres, como indivíduos. Isso faz toda a diferença, porque se eu não estiver bem por dentro, também a trabalhar com os outros também nunca irei estar, não é?
Queres falar um bocadinho? Ainda há bocado tocámos neste assunto e depois tu disseste, se calhar vais vir por aqui. Vamos agora entrar um bocadinho, se calhar, na área que te trouxe aqui, não é? Ok. Mas eu quis tocar neste assunto porque é importante, porque construir uma casa e começar pelo telhado, não podemos ser empresários ou funcionários, independentemente do lugar onde nós ocupamos, somos seres humanos, só temos funções diferentes. Portanto, temos que ser respeitados nas funções que ocupamos. Mas também não adiantava eu estar a falar, a tocar em determinados pontos, se o ponto principal é o nosso, não é? Eu não posso ser boa líder se eu própria não sou boa líder para mim mesma. Como é que tu começaste, quando saíste, o que é que te fez, trabalhando numa empresa que tu disseste, o teu percurso passou depois naturalmente por ali, foi tudo sequencial, quando é que tu sentiste, não, isto tem de ir mais a fundo e trabalhar com cada um? Foi então, tu consegues perceber em que momento sentiste isso? Houve foi algum clique na tua vida? Consigo, foi um processo natural e o mais engraçado é que não foi propositado. Eu vou-te explicar. Eu terminei um relacionamento que tinha sido longo e, portanto, nessa altura estamos a falar em 2011. E nessa altura, emocionalmente, eu não estava bem e eu senti que precisava de ajuda. E então foi aí que, portanto, eu comecei a ganhar aquela coragem de não, eu não estou bem, eu vou ter que pedir ajuda a alguém. Portanto, se calhar eu não vou conseguir ultrapassar isto sozinho. E então descobri aqui a parte do desenvolvimento pessoal. E o mais engraçado é que quando eu descobri o coaching, foi para a minha autoaplicação. Portanto, nunca me passou sequer pela cabeça depois ficar com uma certificação e poder partilhar com outras pessoas e poder ajudá-las. Não, foi porque eu estava a passar um momento difícil da minha vida, nomeadamente a minha parte, a minha área dos relacionamentos e a minha parte emocional, e realmente eu descobri o coaching por... falei com algumas pessoas, tanto ligadas à física quântica e também já muito desenvolvidas na parte de desenvolvimento pessoal, que me falaram de algumas coisas e eu, como sou curiosa, também quis ir ver. E então havia uma certificação de coaching que eram 3 níveis. Eu fiz o primeiro para autoaplicação, portanto, para eu me conhecer ainda melhor e poder começar a trabalhar aqui a minha inteligência emocional. Fiz o segundo nível também. E o terceiro nível era o tal, então, que dava direito a ficar com a certificação. Mas eu não queria, porque eu queria era para mim, era para aplicar a mim, nem sequer me passava pela cabeça. Bem, mas, entretanto, o formador conseguiu-me convencer pela diferença de preço, que era mínima, portanto, ele fazia um desconto a quem já tinha feito os 2 níveis. Ok, eu fiz o terceiro nível, fiquei com a certificação, e sabes, quando nós temos que, quando nós terminamos a parte teórica da certificação, depois temos que fazer um trabalho prático, e esse trabalho prático passa por teres que fazer sessões pro bono. Portanto, eu tinha que fazer 20 horas de sessões de coaching a pessoas, a pessoas que eu conhecesse, aí sou eu que escolho as pessoas, e foi aí que eu percebi, pá, eu gosto disto, eu gosto de estar com a pessoa, eu gosto de perceber qual é ali o desafio que a pessoa está a passar e poder contribuir para que ela consiga ultrapassar esta dificuldade. Portanto, dar aqui uma ajuda, sentir que estou a ajudar alguém a resolver ali um desafio que tem na sua vida. É claro que isto só acontece quando tu trabalhas o teu autoconhecimento, quando tu já te conheces bem, quando tu consegues trabalhar em ti, e tu ficaste aí a esse ponto, e é muito importante, porque eu, para dar o melhor de mim, tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, nunca vou conseguir dar o meu máximo, nunca vou conseguir ajudar ninguém da mesma... Se eu não estiver bem, eu nunca vou conseguir dar o melhor de mim. Pronto, e então foi assim que aconteceu. Foi assim que eu entrei na parte do desenvolvimento pessoal, que aliado aos recursos humanos, portanto, àquilo que são as ciências sociais, na minha cabeça fazia todo o sentido. E por que não juntar os dois?
não podemos dissociar. Portanto, na minha opinião, nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Acaba por estar tudo interligado, porque quanto mais a pessoa tiver consciência daquilo que é mais difícil para ela, daquilo que ela precisa de trabalhar, mais fácil é conseguir chegar ao resultado. Portanto, mais fácil é aceitar a ajuda de alguém e é perceber o que é que tem que trabalhar em si, o que é que tem ainda que desenvolver para conseguir ultrapassar os desafios. Oh Eva, foi fácil pedir ajuda ou reconhecer que precisavas de ajuda? Eu digo isto porque às vezes que nós, ou quem estiver aqui a ouvir, ou vai ver ainda, às vezes pode estar numa situação similar e ainda não tenha percebido que precisa, ou que tenha vergonha, ou tenha aquele receio de, ok, eu preciso, e enfrentar isso e achar que às vezes a pessoa pode sentir frustrada, ou assumir que a coisa não deu certo, é um assumir que não funcionou. E muitas vezes a pessoa apostou tudo, não é? Entregou-se, seja onde for, no teu caso foi a nível pessoal, a nível relacional e emocional, mas muitas vezes é admitir que se falhou ou que não correu bem. E às vezes as pessoas também têm medo de admitir isso a elas mesmas. E não é fácil. Contigo, estavas a dizer que na altura não foi fácil para ti. Não foi fácil, sabes? Mas tiveste alguém que te ajudou, ou seja, uma pessoa que esteja numa situação... eu própria cheguei lá por mim, porque eu já estava ali num sentimento de desgaste tão grande. Eu acho que o meu problema é que eu achava que era a única pessoa do mundo que tinha este problema. E então, quando tu começas a partilhar e começas a contar aquilo que se passa, tu descobres que afinal há mais pessoas que já passaram pelo mesmo. E uau, é uma descoberta. Eu aqui com tanto medo de contar, com se calhar vergonha, aqui fechada no meu casulo, e afinal descobri a pólvora, descobri que todas as outras pessoas já passaram por isto. Torna-se mais leve, não é? Exatamente, até me podem dar aqui alguns conselhos para conseguir ultrapassar de forma mais leve. Portanto, não foi fácil e eu não pedi ajuda logo no início. Foi preciso eu perceber que estava ali no casulo, que estava ali em sofrimento, num desgaste grande, até que eu costumo dizer na gíria, tu bates com a cabeça na parede e ok, não consigo sozinha, tenho que pedir aqui a ajuda de alguém. E acho que isso é de uma humildade e é bom quando nós fazemos isso, é mostrar um bocadinho a nossa vulnerabilidade, mas depois tem o reverso da medalha, que é tu descobres que afinal os outros também já passaram pelo mesmo e conseguiram ultrapassar e acabam depois por se tornar um exemplo para ti. Tu percebes? Não, então se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Vamos lá perceber que técnicas, que ferramentas é que eu posso também aqui usar para acelerar o processo. Portanto, para que eu consiga sair deste estado o mais rapidamente possível. É muito bom e é muito bom partilhar, e eu agradeço essa partilha porque são partilhas muito pessoais e estamos aqui num direto, toda a gente pode ouvir isto, estamos a falar, portanto ainda estamos mais expostas e tu estás-te a expor, estás a mostrar realmente que somos todos humanos e somos todos vulneráveis e de uma forma ou outra passamos por desafios enormes que para nós são enormes, para outras pessoas têm outros desafios. É que nos permitem crescer também. É verdade. As pessoas que vão ter contigo, a maioria são as pessoas que vão ter contigo, ou tu aproximas-te de alguém quando sentes que a pessoa precisa de ti? Eu gostava só de, Sofia, diz. Claro. Dizer o seguinte, portanto, a nível do coaching, nem é o que eu estou a fazer mais neste momento. Neste momento estou mais na parte da formação. Mas da parte das sessões de coaching que eu fiz, todas elas eram direcionadas para o coaching de carreira. Portanto, porque era aí que eu sentia que tinha conhecimento e que tinha competência para poder ajudar as pessoas. O life coaching, esta parte do coaching de relacionamentos, não é a minha área de toda. Aliás, eu pedi ajuda precisamente para ultrapassar o fim do relacionamento. Portanto, não é a minha área. Eu no coaching estava mais focada na parte de carreira. Isso é muito bom. Mas mudanças de carreira? Sim. Pessoas que querem
transições de carreira, eu própria também já passei por duas. Portanto, é mesmo alguém que está à procura, ou que está na dúvida, que tem vontade de mudar de carreira. Portanto, era nesse sentido que eu fazia as sessões de acompanhamento. Aliás, eu criei um programa mesmo com o meu acompanhamento durante 3 meses para as pessoas que tivessem a iniciar o seu processo de transição de carreira ou que tivessem na dúvida, portanto, porque às vezes a pessoa não gosta daquilo que faz, mas depois é preciso perceber se ela não gosta daquilo que faz naquela empresa, mas quer ir para outra empresa fazer o mesmo, ou se realmente não gosta mesmo, quer mudar de área, e está tudo bem. Aqui o importante é a pessoa descobrir e realmente perceber o que é que a realiza e qual é, porque quando tu fazes uma transição de carreira, é um passo importante. Portanto, isso acaba por ter um impacto na tua vida, quer seja a nível financeiro, a nível familiar. É verdade. No início, imagina, tu mudas de empresa ou tu crias o teu próprio negócio e, portanto, tem um impacto na tua vida. É importante tu teres a certeza da decisão que estás a tomar. E por isso é que, nessa altura, tu teres alguém que te acompanha nesse processo, portanto, alguém que já passou pelo mesmo e que te vai conseguir dar a mão, digamos que tu fazes o caminho de mão dada, faz toda a diferença, dá toda a clareza, faz-te pensar, faz-te refletir, mesmo ao nível interno, faz-te perceber se realmente o que é que tu queres, o que é que te vai fazer feliz, o que é que te vai fazer sentir realizado. E é muito bom também ter, e tocaste um ponto fundamental, porque muitas vezes, eu acho que nunca se ouviu tanto, também porque a comunicação social hoje em dia é mais fácil, o acesso à informação é mais fácil, mas também temos de saber filtrar a informação, mas nunca se viu tanta gente saturada e os burnouts e o querer sair das empresas e o mudar de carreira. Já não sei quem me dizia que, agora não me recordo, mas eram a maioria das pessoas com quem trabalhava eram enfermeiras a mudar de profissão. Penso que eram pelas terapias e penso que foi no direto da semana passada. Que as pessoas têm necessidade de sentir algum propósito, alguma coisa. Muito obrigada a quem está aqui no direto. Beijinhos para vocês e já sabem que podem comentar e participar. Mas é muito importante, e tu tocaste também num assunto muito importante, que realmente a clareza, muitas vezes nós podemos não sentir, sentimos assim, às vezes está na voeira ainda, sabemos que queremos mudar, mas não sabemos bem para onde. E depois há outra coisa, é nós sentirmos, as pessoas, neste caso a ti, as pessoas que se aproximam de ti e pedem a tua ajuda, também tem um lado, eu acho que muito, eu vou-me repetir, mas muito importante, que é, quantas vezes em casa, se nós disséssemos assim, imagina aquelas pessoas que trabalham há 20 anos numa empresa e dizem assim, eu vou mudar. Estou cansado, sinto-me progrido, estou farto de fazer o mesmo, estagnei, não me dão aquele valor que eu queria. Valor, eu nem estou a dizer monetário, porque às vezes não é isso que realiza as pessoas. Às vezes até ganham bem e querem sair. Mas não me dão aquele valor enquanto trabalhador. E só estou ali, isto é só o teu dever, não fazes mais do que a tua obrigação. Quantas vezes as pessoas não sentem isso? Eu estou-te a pagar, só tens que fazer. Pronto. E isso não é o propósito, não é tudo. Mas depois chegamos a casa e acredito que não seja fácil. Tu imagina se uma pessoa tiver filhos e tudo, vira-se para a pessoa, para o companheiro, para a pessoa que estiver ao lado, dizer assim, olha, vou mudar de carreira. Tu és maluco? Estou agora com isto, olha a crise, porque depois nunca há um momento bom, agora é a guerra, depois é a pandemia, depois é não sei o quê, há de sempre alguma coisa. E eu acredito que essas pessoas, até que tinham aquele impulso de repente de sair do trabalho de carro a dizer não é hoje, amanhã entrega a minha carro, depois chegam a casa e começa aquilo a diminuir esse impulso. Porquê? Porque tem alguém a dizer-me, não faças isso, eu compreendo que é o melhor, mas quantas vezes não é isso que a gente sente? Eu acredito que muitas vezes as pessoas que chegam até ti levam também esse peso de eu sou responsável pelas pessoas que estão à minha volta. Será que eu não vou fazer a geneira se me atirar de cabeça? Eu acredito que também não deve ser fácil. E Tu às tens vezes as algum pessoas desafio
Sim, costumas ter assim estes tipos de desafios das Olha, pessoas. quase sempre. Sabes que às vezes as pessoas têm necessidade de estar com alguém que fala a mesma linguagem do que elas. E em casa, muitas vezes não têm isso. E acontece com homens e com mulheres dizerem frequentemente: eu não tenho o apoio do meu companheiro, ele acha que eu vou precipitar. Sofia, eu não defendo transições de carreira quando as pessoas se mandam de cabeça. Portanto, como eu já disse, isso é uma decisão que tem impacto na nossa vida, quer a curto, quer a médio prazo, e tem que ser um processo pensado, planeado. E não defendo que uma pessoa chegue à conclusão que não está satisfeito com o seu trabalho e que amanhã entregue a carta de demissão. Não, isto pode, a menos que seja uma situação muito extrema, e também já me aconteceu acompanhar um caso em que a pessoa estava num estado de burnout muito avançado, onde já não dormia, já estava, o casamento estava quase desfeito, a pessoa tinha 2 filhos e já não passava férias com os filhos há 4 anos, já nem tinha muitos dias que nem via os filhos, porque quando chegava à casa estavam a dormir, quando saía eles continuavam a dormir, portanto foi uma situação, essa foi mesmo muito desafiante, e aí sim, portanto, quando a saúde também está envolvida, aí tem que ter outro tipo de cuidado, mas mesmo assim a pessoa tomou a decisão, foi quase imediato, portanto a sua demissão, mas já ela vinha tinha de trás. uma financeira. Sim, mas a pessoa por trás, portanto, tinha uma almofada financeira que sabia que se tivesse 3, 4, 5 meses sem trabalhar, conseguia garantir a sua sustentabilidade e da sua família. Portanto, de alguma forma também a calculou, e aí o senhor foi extremamente inteligente, portanto, na decisão que tomou, mas ele não aguentava mais. Portanto, e aí foi mesmo, olha, amanhã é o meu último dia de trabalho. E foi. Ele despediu-se, veio-se embora e não voltou a trabalhar mais. Porque eu acredito muitas vezes que as pessoas já vêm ameaçando que vão sair. Acho que não. Ou mostram já desagrado. Eu acho que de ânimo leve ninguém toma, mas eu acho que só numa coisa assim de limite, porque eu acho que as pessoas já vão se queixando. Ou pode não ser a entidade, mas no ambiente de trabalho as pessoas já sabem. E algumas delas, sem dar muito nas vistas, já começam à procura de emprego, já começam a enviar currículos. Portanto, quando a pessoa chega a essa fase é porque algo não está bem. É importante, aí se calhar é a fase fulcral, em que era importante a pessoa parar e realmente fazer um balanço daquilo que está a acontecer com ela, daquilo que a desmotiva, daquilo que a motiva, eventualmente daquilo que ela gostaria de sentir para se realizar, para se sentir realizada profissionalmente. Nessa altura é a altura indicada para ter o aconselhamento de um coach. Portanto, porquê? Porque lhe vai fazer ali algumas perguntas que deixam a pessoa a refletir e a mergulhar dentro dela para perceber então que passo é que pode dar a seguir. Sim, perguntas. Mas está já a fazer o teu trabalho, se quiserem, já sabem, aproveitem enquanto a Eva está aqui no direto. Mas porque realmente é tudo muito pouco profundo quando uma pessoa diz assim, uma pessoa às vezes imediato tem assim aquele disco já riscado de dizer o que é que é? Eu quero ser feliz. Até eu quero ganhar muito dinheiro. Mas o que é ganhar muito dinheiro? Para uns pode ser mais uma casa decimal, para outros são 2 casas decimais. O que é ser feliz? O que faz feliz a uma pessoa pode ser estar ali enrolado no sofá, ver um filme no domingo à tarde e dar-se esse luxo, passear com a família, ou outra coisa qualquer, não é? O ser feliz depende muito do patamar e daquilo de cada um. Por isso, às vezes é bom, e tu disseste muito bem, refletir, e o coach se calhar vai levantar ali muitos véus, que a pessoa tem que estar preparada para os abanar e ser sincera. Dizer que quer ser feliz e dizer que quer ter um vencimento X, isso não é suficiente. A pessoa tem que perceber, então, mas o que é que eu estou a fazer? Que passos é que eu estou a dar nesse sentido? Não é? Porque as coisas não vão aparecer sozinhas. Portanto, é necessário haver uma ação coerente com o pensamento, com aquilo que se quer. Para se ter um resultado, não é? Eu tenho que mudar qualquer coisa. Não basta dizer, não estou bem aqui, vou mudar de empresa. Está bem, mas depois chega a outra empresa e se continua exatamente como está, se não muda nada, o mais provável é que o resultado seja o mesmo. Isto é,
a chamada teoria da insanidade, é tu fazer sempre as coisas da mesma maneira e esperares que o resultado seja diferente. Não dá. Exato. Não dá, não dá. Tem que partir ali de uma mudança interna. E como é que isso se faz? Através do desenvolvimento do nosso autoconhecimento. É muito isso que bom. tem que ser trabalhado. Olha, já tocámos aqui em muitos pontos que se calhar muita gente vai sentir assim, se calhar tenho que começar a pensar nisto com outros olhos. E às vezes é mesmo isto, é abanar um bocadinho ali a árvore e cair o que tiver que cair, fazer uma limpeza, porque às vezes para entrar vento, aragem, a árvore precisa de respirar também. Portanto, às vezes é preciso limpar a folhagem que está para trás e que a gente tende a trazer sempre para connosco. E às vezes é bom que há coisas que não interessam manter e temos. É o que eu digo nos armários: há roupa que tem de se tirar, não é? Senão só se acumula, só estorva. É necessário desapegar. É verdade. E Eva, tocaste em muitos pontos fantásticos e deliciei-me a ouvir-te e acredito que aqui as pessoas também. Eva, eu li sobre o desafio dos 21 dias. Este desafio consistia exatamente em quê e porquê é que sentiste necessidade de criar este desafio? Porque quando é desafio, a gente bora lá, não é? Gosta, é né? a sensação mãos na massa, mãos na massa. Mas qual era a promessa deste desafio? Que uma pessoa, se fizer este desafio, eu não sei se ainda está a correr, as pessoas podem. Ainda está a correr porque ele vai iniciar no dia 1 de dezembro. Epá, maravilha. Isto não estava combinado, mas maravilha, maravilha. Não estava combinado. Então é muito fácil. O desafio tem a duração de 21 dias. E qual é o objetivo dele? É fazer com que as pessoas criem o hábito de gerirem o seu tempo. Diariamente, este desafio de 21 dias, diariamente, tem um exercício prático e é esse exercício, portanto, é a ação, é a chamada entrada em ação, que vai fazer com que eu vá criar o hábito de gerir o meu tempo. Porque este é um dos segredos de nós, às vezes queixamos, não tenho tempo para nada. Então, vamos olhar para a gestão de tempo como hábito, tal e qual como lavar os dentes, que nós lavamos de manhã e à noite, antes de ir dormir. Então, vamos reservar ali um bocadinho do nosso dia para criar o hábito de gerirmos o nosso tempo, fazermos o planeamento dos nossos dias. E é nisso que consiste o desafio. Por isso é que o título dele é Dá o salto e torna-te uma pessoa mais produtiva. Porque quando tu tens o hábito consistente de gerir o teu tempo, de planear os teus dias, isso tem impactos na produtividade, isso tem impacto no nosso resultado. Quer ao nível das tarefas da vida pessoal, como da vida profissional, que não podemos dissociar uma das outras, não é? O nosso dia completo, tu durante o dia tens que fazer trabalho, casa, portanto, não podemos estar a separar. Nós não temos um botãozinho a dizer agora entras em casa, desligas do trabalho. Não dá. Não, pelo contrário, às vezes levamos trabalho para fazer em casa, não é? Portanto, o ideal é realmente sabê-lo gerir, não é? Exatamente. E o desafio tem ali tem sempre, né, uma parte mais teórica, portanto, durante o dia, e depois tem um exercício prático, que às vezes são algumas questões mais de reflexão, que é para nós tomarmos consciência daquilo que se passa atualmente e daquilo que nós podemos melhorar ou podemos mudar. Portanto, há hábitos que nós se calhar já temos, basta afinar ali qualquer coisa. Há outros que ainda não temos, temos que introduzir. E há outros que temos que não são benéficos, temos que tentar eliminá-los. Quem é que diz aqui, as pessoas que estão aqui no direto, vamos me interrogar, as pessoas que estão aqui no direto, quer no Facebook, quer no Instagram, e quem for ver a seguir no indeferido também depois pode pôr comentários, pode pôr a seguir. Quem é que diz assim, epá, não tenho tempo? Culpada. Eu sou culpada, digo aí, eu acho que toda a gente só padece um bocadinho, aqueles que já trabalham um bocado isto, e eu estou a começar a trabalhar. Mas senti necessidade disso, assim como tu também disseste, quando uma pessoa, às vezes precisamos de perceber onde é que temos de trabalhar e onde é que estão as nossas lacunas. A minha lacuna era a minha agenda. E tu disseste, e eu acabei na tua apresentação, e porque tu me tinhas falado, a agenda é importante, não é? Escrever, não dizer só o Vitor e eu, mas é verdade. Porquê é que é tão importante nós colocarmos na agenda? Porque às vezes as pessoas dizem, agenda de papel, às vezes eu estou a tirar a minha agenda. A agenda. Mas pode ser digital, existem inúmeras ferramentas, até grátis, na internet, que nós podemos descarregar para o telemóvel, para o tablet e ter uma agenda digital. O importante é tê-la.
Olha, É uma aqui a excelente Sofia, ferramenta, é uma excelente ferramenta a agenda. A Sofia está aqui a dizer que faz a agenda ao domingo para toda a semana Muito bem, para gerir o tempo. Sim, e a Sofia muito bem. é Eu fundamental. também. A Sofia, eu estou sempre a dizer isto, mas eu aproveito que ela está aqui no direto. Sofia, vamos nos ver num direto em breve. Mas, mas porquê é que achas, para quem ainda não tem essa noção da importância, e neste caso a Sofia já implementa, o Vitor muito provavelmente também já implementa, estamos todos assim já um bocadinho, porque fazemos parte do mesmo grupo, também já temos um bocadinho esse mindset já a trabalhar nesse sentido, mas para quem estiver aqui a assistir ou para quem vai assistir, porque é que é fundamental valorizar a agenda? Nem que seja digital ou Em papel, papel, pronto. Eu sim, gosto não do papel interessa. porque olho, eu olho, ando sempre com aquilo e não sei o quê, às vezes o telemóvel começa a bateria a querer ir abaixo. Pronto, eu gosto de ter sempre em papel, não quer dizer que meta no digital, mas independentemente da ferramenta usada, porque é que achas que é Porque é a importante agenda. o que é que começa a mudar quando nós começamos a pegar numa agenda? Olha, a gestão do tempo requer planeamento e a agenda é uma excelente ferramenta para te ajudar no teu planeamento. Porquê? Porque lá tu registas todas as tarefas diárias, portanto, diariamente, tu anotas tudo aquilo que tens para fazer. Porque quando nós não o fazemos, e há pessoas que sabem mentalmente o que é que têm que fazer, pois até ao dia em que se esquecem de alguma coisa, porque muitas vezes nós temos tantas tarefas, temos que pensar em tantas coisas ao mesmo tempo que alguma acaba por escapar. E pode ser uma muito importante, portanto, que depois tenha algumas consequências ingratas. E a agenda dá-te a possibilidade de tu criares o compromisso, ou seja, quando tu estás a tomar nota daquilo que tens para fazer, não deves colocar na agenda só por colocar, tu deves colocar lá porque é mesmo importante, porque é uma tarefa que tem que ser feita. E ajuda-te no teu planeamento diário. E sem planeamento, o mais provável é falhares. Portanto, mas isto, lá está. Isto é um tema que nós estávamos aqui mais 3 serões só a falar nisto. Espetacular. Digam isso, depois querem mais um serãozinho. Olha, as pessoas que quiserem aprofundar mais no desafio de 21 dias vão perceber porquê, porque Olha, está tudo lá explicado. E temos maravilha. lá um capítulo só a falar de planeamento e de organização. Portanto, logo por aí Olha que conseguem perceber. maravilha. Olha, no final vais dizer onde é que depois a gente vai poder ver esse desafio, que se calhar Está ainda bem. vou fazer. Mas, ó Eva, e eu dei o título a este direto, a importância de saber dizer não. Onde é que achas que deve ser o primeiro não que a gente deve saber dar? Bem, eu será onde isso Olha, é assim, isso é difícil, portanto, porque para mim pode ser uma coisa importante e para ti não, portanto, depende de pessoa para pessoa. Mas a consciência que nós temos que tomar é que quando eu digo não ao outro, eu estou a dizer sim a mim próprio. E, portanto, muitas vezes o que é que acontece? Nós dizemos não, ou melhor, nós dizemos sim às pessoas porque ou temos medo daquilo que elas vão pensar, temos medo de magoar ou de criar um conflito, ser criticado, enfim, muitas situações dessas. Só que se tomarmos a consciência de que quando eu digo sim ao outro, estou a dizer não a mim próprio, então isto faz-nos pensar um bocadinho. Portanto, agora, depende de pessoa para pessoa, depende daquilo que é importante. Se calhar para uns é mais importante dizer não, saber dizer não no trabalho, para outros se calhar é mais importante em algo da sua vida pessoal. Pronto, o que eu gostava só de sublinhar é que quando nós aprendemos a dizer não ao outro, estás a dizer sim a ti próprio. E se tu és a pessoa mais importante da tua vida, tens que te respeitar, tens que te ouvir e tens que dizer sim. Tens que Ou dizer sim a seja, ti próprio. atrás, se calhar, destes não está o saber priorizar e o que é que se quer priorizar, não é? Sem dúvida. E o amor próprio também. Pronto, independentemente de seja trabalho ou pessoal. Eu digo isto porque às vezes, por exemplo, temos aquelas pessoas que dizem: Olha, estás livre para fazer isto? Ah, sim, estou. Depois diz que sim a tudo e depois acaba por falhar em todos. E eu dizer sim, o simpático, ai, está a desenrascar, espetacular, não, depois acaba por sofrer as consequências, quer a pessoa, quer a outra, não é? Porque se calhar não vai cumprir.
depois acaba por ser a decepção também, porque deixamos de acreditar o outro. Até ele até faz bom trabalho, mas não sei se me vai entregar tempo, não é? Depois já há uma bola de neve, não é? A frustração. É verdade. Mas quem diz isso também diz com os amigos e com a família. Eu dizer assim, eu prometo que no fim de semana a gente vai passear para ali. E depois mete-se outra coisa e não se vai passear com a família. Isto, quem diz uma coisa diz outra. Mas uma coisa quando nós agimos para um campo, eu acho que vai por arrasto todo o resto, não é? Ou seja, a forma como nós agimos e começamos a agir, todo o resto se equilibra no mesmo sentido, é verdade. digo eu. E sabes que depois tu tens o poder, mesmo de forma inconsciente, de reeducar as pessoas à tua volta. Ou seja, alguém que está sempre habituado que tu digas sim a tudo, de repente tu dizes não e a pessoa estranha. Mas é incrível que depois a pessoa acaba por ser reeducada e começa a perceber, ok, pronto, eu posso contar com a ajuda dele na mesma. Só que não é quando eu quero, é quando ele pode. E é... Isso é muito bom. Porque o dizer não tem que ser definitivo. Claro. Eu posso dizer de forma assertiva, portanto, sem magoar o outro, sem suscetibilidades. Olha, desculpa, não posso neste momento, mas assim que eu termino isto que estou a fazer, que é muito importante, já vou ter contigo e já te vou ajudar. E a pessoa entende, e se não entender, também temos que pensar que é um problema dela. Portanto, eu também não posso preocupar com aquilo que o outro interpreta, porque eu, na verdade, quero ajudar, só que não é quando eu quero, é quando eu posso. É no meu tempo, não pode ser no tempo dele. Mas isto requer algum treino. Não é fácil. Eu passei por este processo do aprender a dizer não e no início era incomodava, sabes? Nem é que fosse muito difícil, incomodava. Às vezes eu sentia-me um bocado culpada no final, assim, coitado. Mas depois pensava, coitado de mim, então depois quem é que vai fazer as minhas coisas? Pois é verdade. E nós às vezes somos os culpados porque habituamos que a situação se torne assim, porque queremos tanto às vezes agradar que acabamos por pôr-nos na posição complicada para nós próprios. Eva, eu estou a achar deliciosa esta conversa e já passei uma hora. Meu Deus! Reparaste o comentário dele, venha ao serão. Vitor, por mim, entretanto, quem manda no tempo aqui é a Sofia. Eu não mando nada, quem manda são vocês. Isto, eu já faço companhia ao jantar habitualmente, portanto, às vezes vais buscar ali um cafezinho, uma aguinha, estejam à vontade. Desde que continuem aqui sentados connosco, façam lá os pedidos e fica tudo ok. Eva, vocês costumam... vocês costumam ver os diretos, já sabem que eu faço sempre aqui um desafio, não é só a Eva a fazer desafios, eu também faço um desafio. Faço o desafio às convidadas para fazerem um desfile aqui em direto. Não, estou a brincar. Não, faço o desafio. Isso é para o próximo live. Bem que podias fazer, porque eu fiquei impressionada com esta mulher, a sério. É um mulheraço. Olha, mas para mim é um privilégio ouvir isso, porque tu és designer de moda. Portanto, não é a opinião de alguém que não sabe do que está a falar, é alguém entendida no assunto. Isso é, não, mas mais do que já está aqui a subir. Mas mais do que tu vestir-te e estás bonita, é porque vestes para ti e nota-se que vestes aquilo que gostas. E isso é o mais importante. Não é a roupa bonita que faz a pessoa, é a pessoa sentir-se bem com o que veste. Sentir-se bem, é mesmo. Mas eu, falando do desafio, eu proponho um desafio aos nossos convidados, neste caso à Eva, para irem buscar um objeto que tenha algum significado. Eu não meto barreira nenhuma do objeto em si, pode ser a coisa assim mais irrisória ou não, desde que tenha um significado ou reflita alguma coisa, uma importância, ou a nível profissional ou a nível pessoal. E peço para trazerem aqui para o direto e dizerem o porquê da escolha desse objeto. Eva, o que é que nos traz hoje? Olha, já falámos nele aqui muitas vezes e é um objeto que transformou a minha vida e, portanto, eu vou partilhar com vocês e não me importa nada que copiem porque é para o vosso bem. Portanto, façam o favor de... agora estou curiosa. Pronto. Então, chama-se Agenda. Eu vou pensar que ia ser uma coisa assim bem maluca. Maravilha. Esta é a minha agenda para o ano 2023 que diz assim: My Life, My Choices.
Portanto, eu tenho o poder de construir a minha vida. Sou eu. Ninguém tem que escolher por mim. Sou eu. E a agenda é aqui uma grande aliada que eu tenho, porque é aqui que eu vou anotar tudo aquilo que eu tenho que fazer para conseguir atingir os objetivos que eu quero definir para a minha vida. Eu, e a agenda é algo que está todos os dias comigo. Portanto, eu não dispenso. E há muitos anos que entrou na minha vida, porque ela realmente é confidente, é uma parceira. Eu gosto em papel. Atenção que eu ainda sou à moda antiga, ainda gosto da tradicional. Eu também. Eu não tenho aqui a Também minha ao tenho pé, lá no mas eu tenho. e-mail, no Outlook, tenho lá a agenda lá e no telemóvel, mas pronto, mas gosto mais desta. E, portanto, eu acho não, eu tenho a certeza que isto é um objeto que eu não passaria sem ele dia nenhum. Então, estou de tal forma, tão habituada à minha agenda, porque ela é tão minha amiga, sabes que ela tem o poder, às vezes, de me lembrar de coisas que eu quase me esquecia e que faz toda a diferença. E então, no trabalho, ela é fantástica. Diz-me para quem é que eu tenho que ligar, a que horas. Às vezes, até me diz a que horas é que eu vou almoçar, vê lá. O Vítor já está aqui a puxar o braço à sardinha dele. Aqui Ele pensa sempre online, está bem, é o informático a falar. Ó Vítor, eu gosto de aceitar desafios, mas eu tenho no Outlook online, mas este em papel é mais. Pronto, gosto. A minha é como ler os livros. Eu também tenho alguns online e comprei os livros físicos. É engraçado. Mas eu É sou diferente, muitamente podemos papel. sublinhar, podemos dobrar as páginas. Epá, mas não sei, parece que eu entro na história de uma maneira diferente. É diferente, mas é de cada um. Mas sim, Vitória. E é muito bom também termos esse lembrete. Eu, por exemplo, eu pós diretos, vou partilhar aqui convosco, eu pós diretos tenho um alarme específico para eu começar a preparar aqui o spotzinho para fazer aqui os diretos. Às 6h10 estou a começar a montar aqui tudo para estar aqui convosco. E está sempre aquilo a tocar. Não quer dizer que eu não me lembre. Mas tenho receio que me passe ou esteja mais distraída e assim estou sempre a contar que aquilo apito. Pronto, apesar de eu também ter na agenda com quem vou fazer o direto. Forma, sim, é uma forma de organização pessoal. E então mas tenho... quando tu me lançaste o desafio do objeto, é incrível porque eu não demorei um segundo a decidir. Foi logo, agenda. Porque é algo que anda sempre comigo, sabes? Que faz parte mesmo do meu dia-a-dia. Olha que eu já cheguei a estar no carro para ir para o trabalho e voltar atrás buscar a agenda porque me tinha esquecido. A sério, é quase... Sou dependente, é agenda ou dependente. É quase um apêndice teu, ou seja, tu já precisas... É a minha forma de organização, sabes? E eu também trabalhei há algum tempo sozinha e foi aí também que eu aprendi a organizar de maneira diferente. E de maneira que a agenda como um apoio, é quase como se fosse a minha secretária, mas sou eu que lá escrevo tudo, não é? Só que eu faço como a Carla, não, alguém que disse que fazia ao domingo à noite que planeava a semana. Sim, a Sofia da Madeira, das experiências da Madeira. Eu também faço isso, mas depois no final de cada dia guardo ali uns minutinhos para fazer o balanço do dia, para ver se cumpri tudo, se tenho que reagendar alguma coisa para o dia seguinte. Pronto, ela é mesmo a minha melhor amiga. É ela que me ajuda a não falhar, ou pelo menos a não falhar tanto. Mas é bom, é bom. E é bom porque também dá outra clareza também na nossa organização e até na forma de priorizar, que falámos tanto, o dizer não e o dizer sim, priorizar as tarefas. Eva, vejam lá se querem me perguntar alguma coisa à Eva. Porquê? Porque já estamos a caminhar assim a passos cada vez mais rápidos para o final aqui do direto. Mas antes de terminar, eu agora vou puxar assim mais para o meu lado, mais para ali, para o lado da roupa. E eu, pronto, quando eu vi ao vivo aqui a Eva, ainda, porque a gente está aqui, olha, vocês só vêm daqui para cima, não me diz nada, mas quando eu vi a Eva e via, e as pessoas, quando a Eva é muito bonita e tem um corpo fantástico, mas podia não ter este corpo, podia ser outro corpo qualquer. Mas o que eu quero dizer é que quando nós gostamos daquilo que nós somos, como nós estamos, podemos estar num dia menos bom, não estou a dizer isso, mas estamos num dia menos bom, mas sabemos como é que somos. Pronto. Isso faz toda a diferença. E eu, quando vi a Eva, senti que é uma pessoa que sabe bem daquilo que gosta e que quer. Mesmo quando às vezes tenha dúvidas, mas no fundo sabe, aquela linha, aquela bola está ali. Às vezes podemos ir por ali ou por ali, mas está ali.
E é muito interessante sentir que as pessoas têm aquele brilho tão natural de estar, a postura. Eu gosto, eu posso, acho que a Eva até de fato de macaco ficava bem, está a ver? Aqueles dos mecânicos. Porquê? Porque ela está muito segura de si, independentemente do papel que ela esteja a ocupar, se ela tiver de se adaptar a uma circunstância. E eu admiro isso, eu adoro isso e digo muitas vezes isso às minhas clientes. Não é preciso eu estar de lantejoulas dos pés à cabeça para brilhar, pelo contrário. Se não tiver a ver comigo isso, eu não vou brilhar. Muitas vezes na simplicidade brilha-se mais. Porquê? Porque eu estou a deitar, a roupa é um complemento. Não podemos depender da roupa para fazer alguma coisa, mudar aqui alguma coisa dentro, como é óbvio. Assim como no coach, como falávamos, nós muitas vezes temos de mudar por dentro para se ver por fora. E a roupa serve muito isso. Como é que é a tua ligação com a roupa, Eva? Tu gostas do que a roupa te faz sentir? O que é que ela te transmite quando tu te vês ao espelho? Ela transmite realmente aquilo que tu queres transmitir? Eu sou um bocadinho vaidosa. Não tem mal nenhum, ainda bem. Mas assumo, claro. Olha, eu acho O que que é ser a roupa vaidosa? também nos Olha, o que é ajuda a ser definir muito a vaidosa? nossa É identidade. gostares. O que é ser vaidosa? É gostares de te ver, de te mimar, de te apetecer olhar para. Ai, gosto tanto daquilo que eu É vejo. gostar de me mimar, olha, gostar de fazer pandan, por exemplo, tu tens uma camisa cor-de-rosa e depois um batonzinho cor-de-rosa, gosto dessas coisas, gosto de ter a malinha da cor do sapato, pronto, esses pequenos pormenores. Sim. O que é que achas? Mas Quando tu escolhes uma peça de roupa, tu escolhes o que é que a roupa tem de transmitir? O que é que tu tens de sentir quando vestes a roupa? tem que me sentir, acima de tudo, confortável. Ah, isso é a primeira parte. E depois, eu gosto de me sentir bonita, sabes, feminina. E eu visto um vestido, e também gosto muito de usar mini saia, e gosto de me sentir poderosa, sabes, enquanto mulher, gosto de me sentir poderosa. E há roupa que fala connosco, não é? Há roupa que nos faz sentir assim, mas poderosa não é no sentido de ser nariz empinado, não é isso. É tu sentiste bem contigo, sentiste mulher feminina. E tenho algum cuidado a escolher a minha roupa, sabes? Porque eu, quando vou às compras, não tenho dificuldade nenhuma, não estou lá imenso tempo a experimentar, a provar a roupa. Não, vou muito, olha, gosto daquilo, é aquilo que eu levo, sabes? Pronto, consigo identificar muito bem. Mas os vestidos, a mim, é a minha perdição. Este ano tenho usado muito ténis com vestidos, porque acho que combina muito bem e também nos faz sentir muito, muito confortáveis, não é? Ao longo do dia, também ajuda com que, pronto, a nível de conforto, a nível de bem-estar, e acho que faz uma indumentária perfeita. Ali um ténis bem escolhido com um vestido. Faz-te sentir muito bem e não deixas de sentir feminina por causa disso, pelo contrário. Não, de maneira nenhuma, mesmo de calças e não. Há sempre ali um pormenor que nós podemos mudar, às vezes nem que seja um anel, percebes? Algo que dá ali um toque mais feminino. Tu podes estar vestida de calças e de ténis, mas podes ter uns brincos, podes ter um anel ali, um acessório que dá logo ali outro ar. Por isso é que eu digo que a personalização de peças, quando é o personalizar ou acrescentar algo, ou dar aquele toque nosso, que é só nosso, que isso faz toda a diferença, é isso que faz o todo e o bolo. E depois é uma bola de neve, nós sentimos-nos bem, parece que tudo até corre melhor, e tudo corre melhor, nós ainda gostamos mais do que vemos, e acabamos por estar assim. Isso é muito bom, e trabalhar nesse lado é muito, muito importante também para nós nos sentir. Nós todos os dias nos vestimos. Portanto, o que é que adianta eu estar a vestir-me de uma maneira que não me goste de ver? Isto serve para os senhores também, porque os senhores também têm os desafios, estão aqui vários senhores a assistir, o Vítor também. Mas é importante nós gostarmos e nós mimarmos. E já lá vai o tempo que, não digo isto porque parece mal, ou não sei o quê. Valorizar, mimar, orgulharmos de nós, termos esse gosto. E sobretudo para nós, porque acho que já está a passar um bocadinho a fase de olharmos mais para os outros e compararmos mais aos outros e querermos copiar mais aos outros. Mas nós não somos cópias, nós
contrafação, não adianta. Há sempre um que é o original, não adianta imitar o que não é. Isso não é nosso, nós não vamos transparecer isso. Portanto, aproveitem e gostei muito Sofia, desta. deixas-me só partilhar aqui um. Eu acho que é Diz. curioso. Sabes, naqueles dias que tu acordas e te sentes mais em baixo, às vezes Sim, sem um motivo aparente. É nesses dias que eu me obrigo a vestir melhor e a maquilhar e a puxar por mim. Porque eu acho que depois isso vai ter influência ao longo do dia. E se tu de manhã acordas, não te sentes tão bem, sentes-te mais para baixo, não é? Às vezes sim. há dias que nem nos apetece arranjar, apetecia-nos era estar só de pijama e nem. Então é nesses dias que eu ainda tenho mais cuidado e que me obrigo a vestir-me melhor, a maquilhar-me, porque sei que depois durante o dia isso vai acabar por ajudar a que eu me vá É. sentindo melhor. Já faço isso há Isso, muito tempo isso. E fazes bem. e resulta. Sabes porquê? Porque é uma vitaminazinha. Porque se eu estiver em baixo e mais em baixo vou estar, não quer dizer que uma pessoa tenha de mentir ou, eu não posso dar ao luxo de estar triste. Podemos dar ao luxo de estar tristes. Claro que sim, se estivermos em baixo choramos, se tivermos de abraçar alguém abraçamos, se tivermos de dar um grito, gritamos. Mas imaginem aquelas pessoas que estão em baixo, não saem da cama e estão todos os dias de pijama. Entendem? É um ciclo. E para a nossa cabeça também é importante mudar esse reset, porque o corpo é de hábitos. E se nós nos habituarmos a cada vez mais a ser menos, vamos inevitavelmente, ao fim de algum tempo, ser muito menos. E vamos perder essa vontade de nos mimar, essa vontade de olhar e ter esse gosto. E se puxarmos, e fazes tudo muito bem, Eva, se isso faz sentir bem, acho que deve ser por aí também. Podemos não estar naquele dia de vou levar aquela cor, aquele exuberante, não, mas não deixar de o fazer. Eu trabalho maioritariamente sozinha. Eu saio de casa, entro no carro, entro para o ateliê, estou lá não sei quantas horas, entro no carro e venho-me embora. Muitas vezes estou só comigo mesma e com a música de fundo. E eu não deixo de me vestir para ir trabalhar. Eu vou como se estivesse a ir para uma reunião, porque vou para estar comigo mesmo. Vou para estar e tenho-me orgulhado de mim, do meu trabalho, e eu estou assim. Olha, estão a ver como estou hoje? Eu estou a trabalhar, estou em casa, mas estou assim. E é assim que a gente deve ser. E é assim, porque tudo vem por acréscimo. Assim como na agenda, assim como no nosso reset, que a Eva aqui falou, faz toda a diferença a forma como nós aplicamos. E eu estou a aprender, eu estou a implementar. Todos os dias aprendo alguma coisa com estas pessoas extraordinárias que eu conheço. O fim de semana foi brutal para isso. E é um pouco isso. E por isso é que eu gosto que vocês ouçam aqui os diretos, ouçam os convidados, porque têm sempre alguma coisa a acrescentar. Tirem sempre um bocadinho daqui. E toca lá implementar, não é só, ouvir, vou fazer, não. É já hoje. À noite vão lá, já escrever o que é que eu vou fazer amanhã. Ou a roupa que eu vou escolher, já não viste aquilo há tanto tempo, não. Eu vou fazer isso. Está um dia de chuva, ainda por cima vou colorir o meu armário. É assim mesmo. Eva, como eu já disse, já estamos muito obrigada pela partilha e fizeste muito bem. Muito obrigada aqui a quem está aqui a assistir. Se quiserem, ainda podem deixar comentários enquanto estamos aqui no direto. Eva, em jeito de, agora sim, mesmo de despedida, remate quase final, e antes de dizeres onde é que a gente pode ver e ver as tuas redes, que conselho darias aqui a... Não, fazemos ao contrário então, para ficarmos assim depois com isto no ar. Onde é que as pessoas podem te ver? Onde é que estão o teu desafio? Quem quiser fazer o desafio dos 21 dias, onde é que podemos encontrar essas coisas todas para eu já começar a apontar lá? Eu já tenho aqui a caneta na mão, caderno. Olha, podem encontrar no Facebook, Eva Reis Coach, portanto, depois está lá o link, é só preencher um pequeno formulário. No Instagram, portanto, também tenho, aliás, vocês conseguem agora aqui no vídeo, portanto, conseguem ir diretamente para o meu perfil. Okay. E no LinkedIn, também tenho página no LinkedIn, é Eva Reis Coach. E depois aparece e está logo lá quase no início, está em destaque o desafio. É fácil das pessoas. Está lá o post cor-de-rosa que tem o link, sim. Ok, então não há desculpas. E no Instagram tem eu não o link vi. na bio. Maravilha, pronto. Então não há desculpas. Desafio 21 dias aqui da Eva a começar aqui a começar a priorizar
e a implementar já na agenda estas Este desafio mudanças. tem o meu acompanhamento diário, portanto, depois num grupo privado do Facebook, diariamente para as pessoas que tiverem interesse e que quiserem ter a minha companhia, eu vou lá no grupo, portanto, dar uma achega para fazermos em conjunto, se assim o entenderem. Caso contrário, ou se for a uma hora que a pessoa não possa, não há problema. O vídeo fica lá gravado e depois faz quando assim o Ok. entender. Maravilha, não há desculpas, não há desculpas. Ainda por cima com a Eva, aqui a dar ali o apoio em bastidores, maravilhosa. Agora sim, Eva, muito obrigada a todos os que fizeram aqui parte do direto, apareceram, estiveram aqui connosco, ou fizemos companhia no vosso jantar. Eva, muito, muito obrigada por teres dado o teu tempo da tua agenda aqui para mim, nas conversas do Bani, aqui para estas pessoas que também tiveram a assistir, porque isto é público, portanto, uma coisa é um ambiente mais privado, nós tocamos aqui em assuntos mais pessoais, portanto, aproveitem também esta partilha. Eva, se tu tivesses de dar assim um conselho a alguém, quem nos está a ver, qual é o primeiro passo? Imagina que alguém que esteja assim meio perdido, qual é o primeiro passo? É procurar ajuda? É olhar primeiro para si, para dentro, fazer uma lista de algumas coisas? Qual é o primeiro passo para quem sente que está desalinhado ou está fora do contexto ou quer mandar tudo para cima? E antes que faça alguma asneira, qual é que é o primeiro conselho que tu darias? O Primeiro primeiro é mesmo pedir farolzinho, ajuda. aquela velinha no meio dali da escuridão. Faz tanta luz. É mesmo pedir ajuda, tanto a um profissional da área, porque certamente lhe vai dar técnicas, ferramentas e conhecimento para sair dessa situação mais rapidamente. E depois é valorizarmos e amarmos a nós próprios. Nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida e por isso temos que cuidar de nós, da nossa autoestima, temos que ter amor próprio, temos que gostar de nós, temos que nos amar. Porque se não for assim, é mais difícil e acabamos por viver a vida que os outros querem e não a vida que nós queremos viver. Não diria melhor, é verdade. Nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado destas conversas do Bani. Hoje, excepcionalmente, terça-feira, aqui para se adaptarmos ao calendário aqui da Eva. Já sabem, olhem primeiro para vocês, preocupem-se convosco, porque é difícil ajudarmos os outros, até por mais vontade que tenhamos, se nós não nos conseguimos ajudar a nós mesmos. Por isso, fiquem bem, vamos nos vendo por aqui. Vemo-nos para a semana, na próxima segunda-feira estarei eu sozinha para começar a mergulhar noutro assunto bem mais interessante e que hoje já levantamos aqui o véu. Pois é, vamos falar um pouco da personalização das peças, o porquê de personalizar e será que todas as peças devem ser personalizadas? Vamos saber tudo e mais algumas coisinhas. Portanto, fiquem bem, boa continuação de semana e lembrem-se que as ações têm resultados. Portanto, só depende de vocês. Beijinhos e boa continuação.